Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Eu uso sempre a mesma expressão, mas ela vem sempre a propósito. Retomamos as conversas do Picadeiro com Joaquim Gil e hoje com uma mudança de agulha. Tivemos os programas da política pura e dura, acabadas as eleições. Como disse, mudamos de agulha e vamos apresentar e conversar sobre a APAF. Tenho como minha convidada Flor Bela Brígida, que é a presidente da APAF, Associação de Proteção dos Animais da Figueira da Foz. Exato. Eu disse bem, mas julgo que a primeira coisa que pedi à Flor Bela era a apresentação da APAF, porque não sei se é tão conhecida quanto isso e se calhar é importante conhecer por um lado e conhecer melhor para os outros que já conhecem. Exato. Apresente-nos, pois, Flor Bela, a APAF, que depois lá iremos às perguntas, às dúvidas e às provocações do costume. Então, boa noite. A APAF é uma associação de proteção animal da Figueira da Foz e, como o próprio nome diz, o nosso principal intuito é proteger todos os animais. Nesse sentido, nós existimos desde 2000 em protocolo assinado, fazemos um trabalho além dos cães, no sentido dos cães, nós recolhemos, esterilizamos e tentamos encontrar um novo lar. Em relação aos gatos, penso que é um trabalho que já bastantes figueirenses conhecem, que é um trabalho sede, que consiste na captura, esterilização e devolução desses gatos, que são gatos de rua. Portanto, no fundo, o que nós tratamos é de tentar encontrar um lar para todos os animais que existem na rua sem lar. Muito bem. Onde está situado? Onde está fica? Situado em Caceira. Em Caceira. Espaço próprio? Não, é um espaço emprestado, terreno emprestado, ainda aguardamos que a Câmara, portanto, segundo o nosso protocolo, que nos ceda um espaço definitivo para que seja feita a construção correta de um canil. Animais abandonados? É esse o objeto? São todos animais abandonados e que nestes últimos meses têm bastante piorado o número de animais. Quando diz nestes últimos meses tem piorado a situação de abandono dos animais, isso terá alguma relação direta ou indireta com a situação de crise económica? Há quem indique que sim, mas creio que já foram feitos estudos e que já foram, portanto, provado que isso não é o caso. E se nós andarmos um bocadinho nos anos para trás, nós sabemos que já passámos uma crise económica bastante grande e o número de animais abandonados não era o que é hoje. Existe o fator, um dos fatores que foi visto é que o facto é que nós há uns bons anos atrás tínhamos um animal por família. E esse animal era dentro da família. Hoje, o número tão elevado de animais em rua, acabam por essas pessoas terem 3, 4, 5 animais. O que acontece é que, efetivamente, talvez um bocadinho com o fator da crise, esses cuidados médico-veterinários, que são um bocadinho dispendiosos e para que tudo seja feito corretamente, acabam por não poder ser feitos e aí sim poderá ser levado a que o animal venha parar à rua ou seja entregue a instituições. Tivemos, efetivamente, alguns casos de pessoas que ficaram sem empregos e que tiveram que vender as casas e nos entregar os animais. Portanto, teremos uma parte sim e outra parte não, mas nada justifica o abandono. O que me espantou na sua resposta, porque, enfim, desconhecia que houvesse número, enfim, famílias com 3 e 4 animais, quer dizer, posso interpretar assim, passou a ser uma moda ter um cãozinho, canso-me de cãozinho e adeus cãozinho. Em alguns casos é verdade, passou a ser uma moda e em raças determinadas também, que houve a moda da raça labrador e toda a gente via os filmes e queria um labrador, não sabiam bem o que era ter um labrador. E por aí fora, entre labradores existem outras raças. Houve uma parte de moda, outras vezes não pode-se considerar uma moda, mas sim, o ser humano é um ser feito de sentimentos e facilmente se emociona com uma história triste. E, portanto, nós temos um cão, temos 2. Entretanto, alguém nos apresenta uma história triste e acabamos por facilmente levar esse terceiro, que acaba por ser um quarto, quinto, e existem apartamentos que têm 20 e tal gatos e casas com 8, 9, 10 cães. Pois, mas acaba por ser um bocado estranho, porque eu diria que quando era miúdo, e já lá vão uns anitos,
digamos, o cuidado e a educação para o animal, para a proteção do animal, não era tão acentuada quanto hoje, com as campanhas que se fazem a todos os níveis, a nível da comunicação social também, nas escolas. Eu sei que também tem essa preocupação, porque já muda isso, e portanto é estranho que com cada vez maior educação para a proteção e para os cuidados com os animais, se constata um aumento dos abandonos. Mas sabe que o que acontece é o seguinte, poderia não haver tanta informação passada fora em relação ao como tratar de um animal e o não abandono. Mas havia o seguinte, eu lembro-me de quando era pequenina, em querer levar um animal para casa, e que eu sempre fui criada com animais, e os meus pais tiveram sempre uma afinidade com animais, mas lembro-me perfeitamente de me dizerem sempre assim, ok, tu queres trazer um animal para casa, então e como é que vai ser nas férias? Quem vai tratar dele todos os dias? E tinha um cão. Hoje em dia, com facilidade, que os pais dizem um sim a uma criança. Uma criança quer um cão, leva um cão. E ninguém lhes questiona, porque eu vejo isso mesmo nas escolas, quando eu pergunto, ninguém lhes pergunta, podem perguntar no dia, tipo, ok, quem vai tratar dele? Mas quando chega às férias, quando chega um entrave mínimo, esse animal é descartável. E, portanto, essa informação toda poderá ser, de alguma forma, beneficiante, mas de outra forma não sei se será. Não sei se me consigo fazer entender. O que é certo é que, efetivamente, eu lembro-me perfeitamente de ser criança e dos nossos cães nos acompanharem para tudo que era lavo, viviam dentro de casa, e hoje uma grande parte não vive e não faz isso. E constata-se um aumento dos abandonos? E constata-se Quantos tem? Nós temos cerca de 270 cães e 40 e tal gatos. O que dá 320 animais. É possível dar condições, isto é, 320, eu não conheço o espaço, confesso. Claro. Não conheço as condições, confesso também. Mas um número tão elevado, pergunto-me se eles estão de facto bem ou estão encarcerados ali numa... Não, é assim, ser possível é. Existe um empenho muito grande de duas principais senhoras, em que estão lá, uma delas passa praticamente o dia inteiro e o outra grande parte da tarde. Pessoas essas que se reformaram já da sua vida profissional e que dedicam, eu posso dizer, quase 100% a vida ao albergue. Portanto, os animais e as pessoas que vão lá e fazem visitas notam que os animais não estão tristes, são felizes. Há sempre um ou outro que pode estar um bocadinho mais apreensivo, mais amedrontado, mas isso também tem a ver com a história desse animal, não é? Mas é possível tratar com bastante, digamos, é um trabalho diário, que muitas pessoas pensam que às vezes é um trabalho de fim de semana ou um trabalho como dá a jeito. Não, é um trabalho, é um empenho, é uma obrigação diária que tem que ser feito. Mas isto suporia, teoricamente, ou para um leigo, não duas pessoas, mas uma equipa com médicos, veterinários e condições logísticas que não sei se tem. Não, nós temos umas condições... Eu vou-lhe fazer a provocação que trazia aqui, porque me o disseram e, portanto, não posso... se calhar até me vai desfazer esse equívoco, se é que é um equívoco. Os cães estão presos lá com uma trela, uma parede e tal, uma coisita assim e tal. Se calhar é um perfeito disparate que... Os cães, efetivamente, na nossa instituição estão presos, e vou-lhe explicar o motivo, porque, efetivamente, a maior parte... E então saíram do abandono para uma prisão? Eles próprios soltam-se e não saem de lá, portanto, acho que nós temos animais que estão lá há 18 anos connosco, e nunca quiseram sair, nunca nos fugiu nenhum animal. Acho que isso tem uma certa justificação. Eu há uns bons anos atrás, eu andei a questionar-me qual seria a melhor forma de os ter. Tentamos há certos animais que estão em canis e que têm a sua liberdade, e há outros animais que pura e simplesmente não querem estar em canis. Isto depreende-se porquê? Porque uma grande parte dos animais que foram abandonados, a vida deles, quando tiveram um dono, era uma corrente que era uma realidade nossa em Portugal. Quando eles sentem novamente este estado, sentem que têm dono. É preciso ver que os nossos animais têm cuidado diário, águas mudadas, alimentação, são limpos as fezes todos os dias, 2 vezes por dia.
Portanto, eles têm uma aproximação com o ser humano que possivelmente não teriam num fim de quintal em que o dono só chegava e muitas das vezes despeja o alimento. Portanto, eu penso que eles se sentem felizes. Quando nós estamos a pedir por tudo o nosso espaço que nos foi oferecido e protocolado, é para que possamos precisamente criar umas novas infraestruturas em termos logísticas e não só. E os animais deixarão efetivamente de estar acorrentados. O que lhe posso dizer que neste caso é muito mais trabalhoso para a pessoa que está lá estar com um animal em corrente do que estar com animais em cercado. O que acontece é que em 2001, creio eu fui ver um albergue de animais em cercados e assisti de imediato a um deles ser morto por os outros. Portanto, se nós tivermos 4 ou 5 cães que se deem bem, tudo muito bem, mas 10 enfiados num canil já não é a mesma coisa. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu feitio. Portanto, foi esse o motivo, mas nada como irem fazer lá uma visita e verem como é que eles estão. Estão convidados. Toda a gente está convidada. É todos os sábados, das 2h30 às 4h. É a hora da visita. É a hora da visita. Muito bem. Não, podem ir todos os dias, mas digamos, de sábados das 2h30 às 4h é o dia das adoções. E estão penteadinhos, estão lavadinhos? Não, então às vezes estão bem sujinhos. É precisamente essa visita é para aproveitar essas pessoas para irem penteá-los. Olha, Flor Bela, o que é que eu lhe queria perguntar mais? Ainda relativamente ao número 310, que é um número de facto impressionante para mim é impressionante, devo dizê-lo. As relações de vizinhança são fáceis com 310 animais a ladrar e a miar? Olha, é assim, nunca tivemos problemas, felizmente, com relações com vizinhanças. E os nossos cães fazem mais barulho, efetivamente, quando estão na hora do comer, não é? Porque todos eles ladram para avisar que eu também estou aqui. Penso eu que se dá, ou então é por companheirismo, e quando vem alguém de novo. Quando ele disse para ser aos sábados das 2h30 às 4h, não é porque eu os vou pôr todos bonitos ali, é porque precisamente todos os animais são de hábitos. E estes animais têm os hábitos já bem estruturados. O que acontece é que é uma realidade, é que se for numa hora diferente, numa hora de alimento, numa hora em que nós estamos a tratar deles, eles não estão no seu todo. Ao sábado eles já perceberam que é o dia em que várias pessoas diversas os vão lá visitar, e nós temos desde crianças pequeninas a pessoas mais idosas em que vão lá visitá-los e eles estão calmos porque sabem, ok, hoje é o dia que vêm pessoas de fora. Sim, senhor, muito bem. Vamos caminhando sempre ao fim, fazendo o caminho. Principais necessidades que queira aqui transmitir publicamente? Neste momento, a nossa principal necessidade é de um terreno efetivamente definitivo para que possamos criar as tais infraestruturas, voluntários. É engraçado, mas é verdade, nós precisamos mesmo de uma força de voluntariado que sejam capazes, digamos, quando eu digo isto, é que sejam voluntários que se possam empenhar e comprometer. Temos alguns, felizmente, que fazem um excelente trabalho dentro das disponibilidades deles, só assim é por isso, se não fosse a força destes voluntários, a APAF não existia. Eu tinha aqui, de facto, uma pergunta para lhe fazer. Ainda relativamente às instalações, disse-me que era a maior necessidade, era de um novo espaço, um espaço próprio. Exatamente. Disse-me que estava protocolado com a Câmara, eu sei o significado da palavra, mas em concreto, o que é que isso quer dizer? Pronto. Está no papel. Exato. E quando sairá do papel, pergunto eu. Isso também nós perguntamos. Também perguntamos. E é porque o problema que existe é que é para a construção de um canil, neste caso, com as infraestruturas que nós necessitamos, porque nós queríamos também criar um hotel canino, porque é uma falha que existe na Figueira, muita procura mesmo de pessoas que vêm cá passar férias, e a Figueira não tem para oferecer isso. E isso seria uma fonte de receita também para a instituição. Portanto, seriam dois fatores muito salutares. É que também entre os animais há os privilegiados, que têm direito ao hotel, e há os abandonados. Como em tudo na vida. Podemos juntá-los, porque as pessoas que normalmente deixam o animal num hotel também não se preocupam muito de os colocar lá. Muitas vezes até nos pedem mesmo para os colocarem lá, porque sentem-se mais seguros. Portanto, não é por aí, mas uma grande necessidade é essa. Sim, está protocolado, mas efetivamente ainda não foi encontrado o espaço com as necessidades que são requeridas por lei. Muito bem. É que às vezes protocola-se. Fazemos os protocolos, para simplificar, e depois anuncia-se com pompa e circunstância, sobretudo em determinadas alturas as entidades públicas têm muito
tem muito essa tendência e depois não se concretiza e, portanto, há a necessidade de concretizar. Em relação ao terreno, sim, porque de restante, todos os outros protocolos que temos feito, todos os outros 2 protocolos que temos feito, neste caso com o município da Figueira, têm sido cumpridos. Muito bem. Disse-me que havia uma preocupação, de facto, com todos os animais, e às vezes há um setor da sociedade que se pergunta se os da proteção dos animais se preocupam também com o animal racional, com o homem, ou se hoje se vê as páginas dos jornais, sobretudo dos jornais sensacionalistas, com mortes logo na capa e ninguém se preocupa. E depois, um animal irracional tem, sabe que isso se calhar, é proteção ou é obsessão? Relativamente aos animais. Eu não creio. É devoção ou é obsessão? Eu não posso falar pelos outros. Eu, falando da minha parte pessoal, eu nunca considero que os animais estejam acima dos seres humanos. Eu penso que poderão estar e estarão sempre num patamar igual. Portanto, eu considero-os ambos. Tanto me preocupa uma causa de umas crianças que estão a ser exploradas em termos de trabalhos infantis, como de uns animais, como de uma pessoa idosa e tudo. E eu acho que quem está na realidade na causa dos animais, e quando eu digo isto na realidade é quem trabalha no campo, no terreno, digamos, não é só o ser o amigo do animal em termos de internet, percebe o que é que eu estou a dizer, ou em termos de opinião pública, porque isso é fácil clicar e dizer assim, eu gosto, coitadinho, ou passar, ou compartilhar esse link. Agora, quem trabalha mesmo no terreno, de todas as pessoas que eu conheço, isto internacionalmente, porque trabalho com várias organizações internacionais, todas elas têm uma preocupação e bem grande com o animal racional. Muito bem, mas só mesmo para fechar, sim, e para fechar esta, porque a mim impressionou-me seriamente aquela história pública do cão Zito, sim, que matou um bebê, vivendo naquelas circunstâncias que todos sabemos. Depois vi uma petição pública para o cão Zito. O cão Zito foi adotado por uma protetora dos animais do Algarve, creio que sim, pela animal, sim, sim. E mudaram-lhe o nome para Mandela, por homenagem à liberdade. Eu confesso que fiquei profundamente chocado. Mas vamos fechar com boas notícias. Eu julgo que eu devo dizer que amanhã nós estamos a gravar na véspera e, portanto, quando for para o ar será o Dia Mundial do Animal e, portanto, este programa veio mesmo a propósito, mas sei também que tem uma iniciativa e de facto fechar com boas notícias. Exatamente, é sempre e não bom. Com esta minha... com essa à parte. Com este que me chocou. Acredito. Pronto, nós vamos estar este próximo fim de semana, começa no Bricomarché 4 e 5 e 6 com uma recolha de alimentos, 5 e 6 no Leclerc e no Jumbo. Ainda para uma mensagem final, precisa de voluntários, precisa de espaço, precisa de contributos a todos os níveis, alimentação, dinheiros, não sei se... Todas as contribuições são sempre bem-vindas, poderá ser em termos de voluntariado, poderá ser em termos de rações, poderá ser em termos do próprio trabalho. Quando nós falamos em voluntariado, a maior parte das pessoas tem a ideia que é o voluntariado no local, mas não, pode ser na sua profissão, escrever um texto, a divulgar uma notícia, seja o que for. E neste caso olha, vamos tentar amanhã festejar um dia como deve ser, pensar em todos os animais, sejam racionais ou não racionais, olhar o próximo e tentar fazer sempre o nosso redor, não tentar dar aquele círculo do mundo. Eu tento sempre, e a APAV tenta sempre fazer um bocadinho mais local, trabalharmos na Figueira, porque é da Figueira que nós somos e somos onde nós temos os animais. Portanto, se cada um de nós fizer um bocadinho, acho que o mundo muda todo. Muito bem, vamos fechar com esta mensagem, agradecer à Flor Bela a sua presença nas nossas conversas, agradecer a abertura de horizontes relativamente às necessidades dos animais. Eu julgo que é importante referenciar este número, quer o número de hóspedes, quer o número de abandonos, não é? O número de abandonos é superior. Que assusta, que há de ser muito superior. Muito superior, e ficarmos com esta mensagem positiva da proteção dos animais, que na Figueira da Foz é claramente de devoção aos animais. Estou a dizer bem, creio. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós voltaremos breve com novas conversas.